Glória a Deus. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Irmãos, tiverem a Bíblia, livro de Tito, capítulo de número 2, o verso de número 11. Tito, uma das últimas cartas de Paulo, hein? Capítulo 2, verso 11. Quando os irmãos se encontram, eu quero aqui externar minha gratidão a Deus. Deus tem feito na minha vida muito além daquilo que mereço, né? Agradecer ao pastor Natanael, um amigo, pela confiança, né? Hoje é difícil você confiar o microfone para falar da palavra de Deus, né? Porque muita gente floreia a palavra, né? Passa um evangelho meio distorcido, mas a palavra do Senhor continua imutável, embora alguns aí ainda tenham a ideia de que ela precisa ser atualizada, precisa ser mudada. Nós cremos piamente que a palavra de Deus é perfeita, é imutável e é suficiente para nos levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Acharam, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Grande é o nosso Deus, né? O tema proposto, irmão, né, seria a graça que transforma, né? É isso. E esse texto, louvado seja Deus, de Tito, vai nos falar um pouco acerca disso, né? Paulo, nas suas cartas, nos ensina muito acerca da graça, acerca da necessidade da transformação da nossa vida, do nascer de novo, do viver em novidade de vida, do deixar as coisas velhas para trás e viver uma vida nova em Cristo Jesus. Mas o interessante é que muitas vezes a gente fala de graça e a gente não tem a compreensão exata do que é a graça de Deus. Se nós, as pessoas, entendessem verdadeiramente o que é a graça, eu tenho certeza que nós não teríamos ninguém parado no meio do caminho, ninguém que desanimaria no meio do caminho, porque se nós entendêssemos o que Cristo fez por nós, sem que nós merecêssemos, nós seríamos eternamente gratos por isso. As pessoas às vezes não têm a compreensão. Aliás, a culpa não é das pessoas, a culpa é de quem prega a palavra para as pessoas, porque prega um evangelho de conquista, de triunfalismo, de que tudo tem que dar certo. Mas a palavra nos mostra claramente, louvado seja Deus, que a gente vai ter dias difíceis, a gente vai ter dias em que vai querer desanimar, a gente vai ter dias em que a gente vai querer parar, mas a palavra nos garante que a graça de Deus é suficiente para que nós possamos prosseguir e alcançar o nosso objetivo, louvado seja Deus. Quando a gente pergunta para qualquer aluno, para qualquer frequentador de escola bíblica o que é graça, eles vão falar que é favor imerecido. Mas que favor é esse? Não é? Quando a gente olha para as Escrituras, louvado seja Deus, a gente vê que em um determinado momento da criação humana, o ser humano decide desobedecer a Deus. Era uma ordenança bem simples de se cumprir. Eles tinham todas as árvores do Éden para usufruírem. E Deus deu uma ordenança que apenas uma delas não deveria ser tocada. E exatamente essa, o ser humano vai e toca, todo mundo conhece a história. E aí, no
começa a promessa da graça de Deus para restaurar o ser humano a Deus. Em Gênesis capítulo 3, no verso 15, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus faz uma promessa, que aquele episódio que havia acontecido ali no Éden, ele seria desfeito. Deus promete, a primeira menção da promessa da vinda do Messias. Deus disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E desde então, louvado seja Deus, as pessoas ficaram esperando essa manifestação da graça divina para tirar o ser humano daquela condição. Louvado seja Deus. O ser humano caído, o ser humano pecador, um ser humano que por causa da sua decisão errada, louvado seja Deus, ele acaba se distanciando de Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é porque quem deu causa ao rompimento do relacionamento foi o ser humano, foi Deus. E quem toma a atitude de restaurar, louvado seja Deus, não é o ser humano, é Deus. Talvez um dos versículos mais emblemáticos, mais bonitos da Bíblia Sagrada, João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus amou. Louvado seja Deus. E é interessante porque o amor de Deus não consiste em meras palavras. É muito fácil alguém chegar e falar assim: eu te amo, meu irmão. Aí quando o irmão faz alguma coisa que nos desagrada, o amor acabou. O amor de Deus não consiste em palavras. O amor de Deus consiste em atitude. O Senhor envia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai escrever aqui que essa graça então é manifestada. Nós podemos sentir essa graça. Nós podemos desfrutar dessa graça. Essa graça não é algo que está no papel, nas linhas da Bíblia, mas ela faz parte, ela é viva na vida daqueles que aceitam a Jesus como seu. No final ele vai ser salvo e quem não é, mas não foi ele que determinou isso. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para salvar toda a humanidade, desde Adão até o último homem que vier a existir antes da sua vinda. O sangue de Cristo ainda escorre na cruz para nos purificar. Os Senhor não estão encolhidos, nem os seus ouvidos estão agravados. Mas aí no verso 2, Isaías vai dizer que há uma coisa que faz divisão entre Deus e os homens, e era a iniquidade, era o pecado. O pecado é algo que é insolúvel para o ser humano sem Deus. Paulo vai escrever aos Romanos que o salário do pecado é a morte. E quem conhecesse as Escrituras, louvado seja Deus, eles entenderiam que deu jeito na morte. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Paulo vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. Nós ainda passamos pela morte física, mas se nós cremos em Jesus Cristo, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, que assim como Jesus ressuscitou, essa é a base da nossa fé. Se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, louvado seja Deus. Por isso que Jesus disse que ainda que nós estivéssemos mortos, com certeza nós viveríamos. E essa é a nossa esperança. Mas para entender isso, nós precisamos entender essa graça. Nós precisamos receber essa graça. Foi dito muito bem aqui no início do culto: se a gente confiar nas nossas próprias forças, se a gente achar que é alguma coisa, que tem capacidade para algo, que é capaz de fazer alguma coisa, a gente já se perdeu. Mas quando a gente entende que a gente é fraco, é limitado,
que a gente necessita de um Salvador e busca esse Salvador, Jesus Cristo, louvado seja Deus, a gente vai encontrar. Jesus não lança ninguém fora. Todos que buscarem a Jesus o encontrarão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é este Salvador. Mas aí a gente pode olhar e falar, mas o que é que ele viu em mim? O que ele viu na humanidade? Não viu nada que pudesse lhe agradar, mas mesmo assim ele amou. Eu fico olhando às vezes pessoas que fazem coisas terríveis, e aí alguém chega e vai entrevistar lá a mãe. A mãe está sempre disposta a estar do lado do filho, ainda cuidar do filho, perdoar o filho pelo que ele fez. A gente vê isso com certa frequência. E a palavra do Senhor diz em Isaías que mesmo que esse amor de mãe que é tão grande, mesmo que a mãe ela venha se esquecer do seu filho, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus jamais se esquece de nós. Não importa o nosso passado, não importa o quão errante a gente andou, a graça de Deus nos dá uma nova oportunidade. É evidente que nós não podemos mais andar da forma como andávamos. A graça de Deus precisa nos transformar. Mas o passado, quer ver um exemplo bíblico? Se a gente perguntar para qualquer um aqui acerca do apóstolo Paulo, o que normalmente as pessoas lembram quando é falado do apóstolo Paulo? As pessoas vão dizer, foi um grande homem, foi um grande ganhador de almas, foi um plantador de igrejas, foi depois de Jesus, foi a pessoa mais proeminente do Novo Testamento, cristino, sem esperança. Mas nós devemos fitar os nossos olhos no nosso Salvador. O escritor de Hebreus disse para nós olharmos para Jesus. A graça muda a nossa posição. A graça nos tira de um condenado e nos coloca na condição de salvo. A graça nos tira da condição de afastados de Deus e nos traz para a presença de Deus. E isso, irmão, não tem preço. Se a gente entender esse processo de Jesus, ensina-nos a abandonar, deixar de lado, renunciar à nossa impiedade e às concupiscências mundanas. Irmão, tem muitas coisas que a nossa carne deseja que desagradam a Deus, e isso é consequência do que aconteceu no Éden. Mas quando a gente é alcançado pela graça de Deus, nós precisamos abandonar isso. Paulo vai escrever muito bem à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, e ele vai falar de muitas obras da carne. Aí no 22 ele vai falar de algumas obras do Espírito. E o que me chama a atenção nesse texto é o verso 24. Gálatas 5, 24, é dito que nós, quando estamos em Cristo Jesus, nós crucificamos as nossas vontades. Lembra quando Jesus falou assim, vocês querem me seguir? Tomem a sua cruz. Muita gente interpreta aquilo ali, achando que ali seguir Jesus é um fardo, é um peso, é uma dificuldade, é cruz. Mas o sentido de cruz na Bíblia é morte. Cruz representa morte. O que Jesus estava pedindo para nós fazermos, se quiséssemos segui-lo, era crucificar, matar as nossas vontades humanas, os nossos desejos carnais, e passar a seguir, passar a fazer a vontade dele. É fácil, irmão? É simples? Não é. Mas a graça de Deus é suficiente para nos ajudar a fazer essa transformação. É o que o pastor disse aqui.
Se a gente tentar mudar por nós mesmos, a gente pode até conseguir alguma coisa por um certo tempo, mas isso não vai ser duradouro. Quando ele diz que nada a gente pode fazer sem Cristo, me veio à mente João 15, a parábola da videira. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Ali por volta do verso 5 ou 6, depois que passa dos 18, a gente já não lembra mais de muita coisa. Mas ali é dito que se a gente não tiver ligado nele, sem ele, nada a gente consegue fazer. Mas como assim? Tem um monte de gente no mundo aí que não aceitou Jesus e fazem coisas, sem importância nenhuma para o reino. A partir do momento que nós somos alcançados pela graça, alcançamos essa salvação maravilhosa, nós já passamos a produzir obras, louvado seja Deus, que vão refletir o reino. A Bíblia vai nos dizer que a gente deixa de ser um mero ser humano. Paulo vai nos chamar de embaixadores. Sabe o que é embaixador? É quem representa. Você está representando Cristo na terra? As suas atitudes, Cristo faria parecido? Ou tem coisas que a gente faz que Cristo jamais faria? A gente vai começar a analisar isso. Um grande doutor da lei, Nicodemos, João, capítulo 3, ele chega até Jesus e vendo que Jesus era diferente, vendo que as coisas que Jesus fazia eram totalmente contrárias à religiosidade da época. E ele vai perguntar: Senhor, o que é necessário para entrar no reino do céu? E Jesus vai responder para ele: nascer de novo. E Nicodemos, achando que Jesus estava falando de coisa carnal, ele dizia: como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus disse: não, você conhece toda a lei e não entendeu isso. Para entrar no reino dos céus é necessário mudar de vida, é necessário ter novas atitudes, é necessário deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. O irmão falou que é difícil no frio, não é? Não é? Jesus falou para eles orarem para Jesus não voltar no sábado ou no inverno, porque senão ia pegar muita gente despercebida. Você vê como a gente não entende o que é graça. Porque se nós entendêssemos, não era frio, não é chuva, não é nada que vai impedir de fazer a vontade de Deus. Será que Jesus, a hora que ele está sendo açoitado, cuspido, xingado, no caminho da crucificação, ele não pensou em desistir? Faz a gente parar. Por que coisas tão insignificantes faz a gente desanimar? A gente é humano, a gente tem fraquezas, mas quando a gente é alcançado pela graça, nada mais importa. Você imagina, eu fico imaginando aqueles homens, uma porta lá no Coliseu, um monte de leão na arena, e os guardas chegavam para eles e diziam: olha, se você negar a esse Cristo, você pode ir embora. E eles diziam: como que eu posso negar? Eles iam para dentro da arena, sabendo que iriam morrer, sabendo que iam ser engolidos por aqueles leões, mas não negavam a fé em Jesus Cristo. Nossa, a gente chegar na metade disso aí, irmão, dessa fé, dessa confiança, já vai ser uma grande coisa. A graça nos ensina a abandonar. Só mediante a graça a gente consegue evitar de fazer a vontade da carne. Mas o interessante é o final do verso 12, que ele diz assim: ó, vivemos neste presente século
de forma sóbria, justa e piamente. A graça transforma a maneira de nós nos relacionarmos nas 3 dimensões da nossa vida. Quando ele fala de sobriedade, ele está falando do relacionamento nosso conosco mesmo. Né? Sobriedade tem a ver com entender, compreender, estar ciente. É o contrário de estar embriagado. O pessoal não fala que quem bebe, fica bêbado, não sabe o que está fazendo. A sobriedade é saber exatamente o que está fazendo. E isso tem a ver conosco. É isso que nos impulsiona, nós sabermos da graça, sabermos o que Jesus fez, vai nos impulsionar a fazermos algo também. E algo que, como eu disse, traga frutos para o reino e não para nós mesmos. O nosso objetivo não é fazer o nosso nome conhecido. O nosso objetivo é fazer com que Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens, chegue ao ouvido do máximo de pessoas possíveis. Se eles vão aceitar essa graça e mudar de vida, já não cabe a nós. A nós foi dada a ordenança de ir e pregar o Evangelho. Evangelho é boa notícia. Nós estávamos perdidos, mas veio o Salvador. Então pregamos outro Evangelho, né? De chave, de porta, né? De carro, de casa, de gerência de grandes empresas. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte, irmão, mas isso não é o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Evangelho é nós estávamos condenados ao inferno. Jesus se manifestou, morreu na cruz para nos tirar dessa condição e nos levar para a vida eterna. O resto é balela. O resto é discurso secundário. Sobe. Aí vai dizer de justiça. Quando o texto diz de justiça, ele está falando do nosso relacionamento com o nosso próximo. Quando a gente vai se relacionar com o próximo, nós temos que ser justos. Nós não podemos querer tirar vantagem, enganar, mentir. A graça nos faz isso. E a justiça bíblica, ela é diferente da nossa. Porque tem um detalhe. Vamos imaginar quando a gente vivia no mundo e alguém fez algo de errado para nós. Fez algo que nos desagradou. E a gente vai conversar com um amigo do mundo, né? Com uma pessoa mundana. Qual era o conselho que a gente recebia? Se vinga, faz isso, faz aquilo contra. Não era assim? Ou era só comigo que acontecia isso? A graça transforma. Sabe por quê? Quando alguém fala mal da gente, a graça faz com que a gente fale bem. Quando alguém peca contra a gente, a graça faz com que a gente ore por essa pessoa. E sobretudo, a gente perdoe. Evangelho é perdão. A graça faz entender do que nós fomos perdoados. E aí a gente não fica tão exigente na hora de perdoar o irmão. Porque se a gente entender do que a gente foi perdoado, o que o irmão fez para nós não é nada. Lembra da parábola de Jesus? Contando do credor incompassivo. Ele tinha uma dívida que ele não conseguiria pagar. O Senhor dele foi lá e perdoou. Uma dívida que era impagável. Se ele trabalhasse a vida dele toda, não gastasse um centavo, ele ainda não conseguiria pagar aquela dívida. E aí ele recebe o perdão. E aí o texto diz que ele sai. Aí ele tem uma outra pessoa que deve para ele muito menos, infinitamente menos, e ele não perdoa. Vocês já viram lá a oração do Pai Nosso? Mateus 6:9. A hora que termina, você vai um pouquinho mais ali, acho que é o verso 14, verso 15. Vai dizer que se a gente não perdoar,
a gente não vai ser perdoado. A justiça de Deus, né? Romanos capítulo 4, verso 25, vai dizer que Deus nos justificou quando Jesus ressuscita. E aí no capítulo 5, verso 1, começa dizendo que, sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. A justiça de Deus recaiu sobre aquele que não merecia. E nós recebemos perdão por causa disso. A graça de Deus nos concede perdão. Então a gente tem que ser uma pessoa que saiba perdoar também. E a hora vai embora. E o último aí vai dizer piamente. O termo piamente tem a ver com uma vida piedosa. Né? O que é uma vida piedosa? Uma vida de dedicação às coisas de Deus, às coisas espirituais. Então, quando ele fala sóbria, ele está falando do nosso relacionamento conosco, a forma como a gente se enxerga. Quando ele fala justa, ele está falando de como a gente deve se portar com as pessoas ao nosso redor. E quando ele fala piamente, ele está falando da forma como a gente deve se relacionar com Deus. A graça fez algo maravilhoso para nós. O escritor de Hebreus vai dizer que por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o véu se rasgou. E agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Então a gente pode ter ousadia para chegar na presença de Deus, sabendo que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É isso que o texto de Hebreus diz. Mas que véu era esse? A gente vai para o Antigo Testamento. Havia um véu que, por causa do pecado, impedia que todas as pessoas pudessem entrar na presença de Deus. Era um véu que só era rompido uma vez por ano, né? No dia da expiação, no Yom Kippur dos judeus, aonde o sumo sacerdote, que representava todo o povo, somente ele podia entrar uma vez no ano, com data marcada, na presença de Deus, para poder sentir a presença de Deus e renovar a aliança de Deus com o povo. Jesus, quando morre na cruz, irmãos, agora a gente pode ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 1h da tarde, 1h da manhã, 5h da madrugada, qualquer dia, qualquer horário, qualquer momento, em qualquer local, a gente pode clamar por esse Deus e Ele está lá, pronto para nos ouvir, para nos responder. Mudou ou não mudou? É a graça. A graça nos concedeu o privilégio de termos um Deus presente em nossas vidas. Basta buscarmos Ele. E quer saber, quando a situação está tão difícil que a gente não consegue nem expressar palavras, Paulo vai dizer, como escreveu lá em Romanos, que até os nossos gemidos inexprimíveis, ou seja, não dá para expressar em palavras o que são aqueles gemidos, o Senhor entende, o Senhor sabe, o Senhor dá resposta. Louvado seja Deus. Só que aqui eu quero fazer um parênteses, porque o Senhor responde, mas às vezes Ele fala não. E aí? Não é um Deus que está sujeito a fazer as coisas da maneira que eu quero. Quando Jó passa por todo aquele problema, toda aquela dificuldade, chega no capítulo 42 do livro de Jó, uma das conclusões que Jó chega é que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Quando a gente lê Jeremias, salvo engano, é capítulo 17, ele vai dizer que ele bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Quando o profeta Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus estão infinitamente mais altos do que os nossos pensamentos. Então nós precisamos entender que às vezes Deus vai dizer não,
E isso não é para o nosso prejuízo. Quer ver de novo a vida de Paulo? Paulo era um grande homem de Deus? Sim. Paulo orava e as pessoas eram curadas? Sim. 2 Coríntios capítulo 12, a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo tem uma visão extraordinária do terceiro céu. E aí, para que ele não ficasse se achando muito, Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho nele, algo que me incomodava, algo que me atrapalhava para a obra. A Bíblia vai dizer que por 3 vezes Paulo ora, e a oração dele é justa. Ele não está pedindo carro, não está pedindo emprego, né? É lógico que a gente tem que pedir isso. Imagina alguém desempregado com família para sustentar. Mas entende? O que ele pedia era algo para ajudá-lo ainda mais a fazer a obra. O que Deus falou para ele? Não. O que você precisa, Paulo, para fazer a minha obra? A graça. Minha graça te basta, Paulo. Não precisa de mais nada. A graça de Deus na nossa vida é suficiente para nós fazermos o que temos de fazer para Deus. Então não tem desculpa. Vamos para o 13. Vamos para o 14. Vai dizer que ele deu-se a si mesmo, Jesus, para nos remir da iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Está vendo quem é alcançado pela graça? Ele muda as suas atitudes. Talvez um dos versículos mais conhecidos acerca de salvação pela graça é Efésios 2, o verso 8, 9 e 10. O 8 vai dizer: sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o 9 vai dizer assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então obra não salva. Amém. Aí você fala, beleza. Aí você lê o verso 10. Vai dizer que nós somos feitura de Jesus Cristo, para andarmos nas boas obras, a qual Ele preparou para que a gente andasse. Ou seja, Deus nos salva pela graça, e isso vem pela fé. Mas a partir do momento em que a gente alcançou essa graça, a gente começa a andar nas obras que Jesus preparou para que a gente andasse. Por que Tiago diz que fé sem obra é morta? Ele está então contrariando o que Paulo disse? De forma nenhuma. Ele está complementando o que Paulo disse. Paulo diz que a salvação é pela graça mediante a fé. E Tiago vai dizer: você sendo salvo, você vai demonstrar que recebeu essa graça, que tem essa fé na salvação através das suas obras. Porque se a gente continuasse a viver da mesma forma que vivíamos, para que Cristo morreu na cruz? Se da forma que a gente vivia, a gente de alguma forma conseguiria alcançar a salvação, para que precisou Jesus morrer na cruz? A morte de Jesus na cruz é para nos mostrar que nós não conseguiríamos alcançar a salvação pelos nossos próprios esforços. Não conseguiríamos. Precisávamos de um Salvador. Esse Salvador veio, cumpriu a missão, e agora nós temos que andar conforme a sua vontade. Lembra quando Jesus falou assim para os seus discípulos? Alguns dos seus seguidores, na verdade: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? O sentido: nós antes éramos escravos do pecado. Com a morte de Cristo na cruz, nós recebemos a libertação da condenação do pecado. E aí agora a gente tem um novo Senhor. A gente não está mais debaixo do senhorio do inimigo das nossas almas. Nós estamos agora debaixo do senhorio de Jesus. Agora, como Ele é Senhor da nossa vida,
e nos dá ordens para fazer que a gente não faz. Que tipo de senhorio é esse? Não tem lógica. Então, a graça, quando a gente recebe a graça, ela nos transforma para fazermos agora a vontade de Deus. E para terminar, o verso 13, eu deixei por último por quê? Porque é algo para o futuro. Né? O verso 13 vai dizer o quê? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? A parousia, a segunda vinda de Jesus, a volta do Senhor para buscar esses que foram alcançados pela graça. Tem muita gente, irmão, que acorda e não tem esperança em nada, não tem perspectiva nenhuma. Mas nós, cada amanhecer, renovam-se as misericórdias do Senhor e nós aguardamos, né, com desejo, essa volta de Jesus para buscar a sua igreja. Se nós temos essa esperança, nós temos que viver, como é dito no verso anterior, já neste século, sóbria, justa e piamente. Por quê? Porque Jesus não falou o dia que ele vai voltar, o dia que ele vai aparecer. Mas uma coisa é certa, ele vem. Vocês leram João 14? Lá é dito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito. E se eu vou preparar lugar, ele está falando da sua ascensão, ele vai para o céu, mas ele diz: se eu vou preparar lugar, como é certo que eu vou, eu também vou voltar para te buscar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando os discípulos estão ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e Jesus começa a ascender ao céu, eles ficam olhando e Jesus desaparece da vista deles, naquelas nuvens, e o anjo aparece para os discípulos e diz: ó, esse que vocês viram subir, um dia vai voltar. Essa é a nossa esperança. Houve algo que Jesus prometeu e não cumpriu? Então nós temos certeza, ele vai vir buscar os que foram alcançados por essa graça e que mudaram, transformaram a sua maneira de pensar, de agir. Ele vai vir nos buscar, que nós estejamos preparados para este grande dia. Amém? Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus fale mais no coração de cada um dos irmãos. E eu agradeço imensamente a minha oportunidade. Amém?